Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Bibiana Camargo, diretora da escola, e acompanhada do coordenador do Observatório do Futuro, Leandro Dalolio, tenho a alegria de receber hoje Guilherme Jardim Jurquisaitis. Ele, que é doutor em Direito Administrativo pela USP, professor da FGV e assessor técnico procurador do TCESP. Além de tudo, o Guilherme também é nosso parceiro aqui na Escola de Contas, um dos grandes instrutores, um dos grandes nomes da nova lei de licitações no Brasil atualmente. Então, Guilherme, muito obrigado por gravar o Pod Contas hoje conosco. Eu que agradeço o convite, doutora Bibiana, doutor Leandro. É uma alegria estar aqui hoje conversando com vocês sobre a nova lei de licitações. E para começar nossa conversa hoje, tendo um enfoque um pouco mais na questão da sustentabilidade, vou passar a palavra para o Leandro. Tudo bem, Leandro? Para que você comece a nossa conversa de hoje. Tudo jóia, Bibiana. Uma boa tarde para vocês. Obrigado aí, Guilherme, por estar aqui conosco. E assim, é um assunto muito interessante, muito do momento, a nova lei de licitações e contratos, juntamente com a questão da sustentabilidade. Acho que assim, Guilherme, antes da gente entrar propriamente no tema, acho que seria interessante, eu gostaria de te pedir se você poderia dar um breve contexto sobre qual que é a importância das compras do setor público para a economia brasileira. Bom, Leandro, atualmente, ao redor de 11% do PIB nacional refere-se a compras públicas. Portanto, um volume expressivo de recursos que o Estado brasileiro direciona para suas aquisições. Evidentemente, estamos tratando aqui da União Federal, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, com todas as suas entidades, da administração direta e indireta. Daí, essa expressiva quantidade de recursos que são direcionados às aquisições públicas. De modo que o Estado brasileiro, por ser o maior comprador que nós temos no país, ele é um agente indutor da própria iniciativa privada no que se refere às suas aquisições. O que eu quero dizer é, se o Estado brasileiro é o maior comprador, evidentemente ele tem condições, por intermédio do seu poder de compra, de dirigir, de orientar a formação de políticas que dialoguem com o setor privado, para que o setor privado possa, então, alcançar melhores resultados, entregar melhores produtos de acordo com as necessidades do seu maior comprador, que é o Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro, quando decide comprar algo, naturalmente cria-se um movimento muito expressivo no mercado para atender aquela necessidade. Então, o uso do poder de compra estatal pode ir muito além da mera aquisição do bem ou serviço. Ele pode servir para alcançar outros objetivos que extrapolam a mera aquisição. Por exemplo, a sustentabilidade, que é o tema da nossa conversa hoje, e tantas outras hipóteses que a própria lei de compras autoriza para que o poder de compra estatal seja usado para alcançar outras finalidades públicas que extrapolam a mera relação de compra e venda. Guilherme, nessa linha que você falou desse poder de compra do Estado brasileiro, como que você vê isso que você mencionou do setor público atuando como um agente indutor no caso do desenvolvimento sustentável? Você vislumbra algum exemplo que você pode compartilhar com os nossos ouvintes? Como atuar nessa seara como indutor? Sim, nós temos muitos exemplos pontuais e também temos exemplos em âmbito nacional. Se nós olharmos para a legislação de compras, a nova lei 14133, nós temos ali uma política pública das compras públicas no Brasil. Afinal, é disso que se trata, né? É uma grande lei geral que trata não só da forma como o Estado brasileiro vai fazer as suas aquisições, mas quais são os objetivos, quais são as finalidades dessas aquisições, envolvendo um conjunto muito grande de atores da iniciativa privada e do setor público. Então, a nova lei de compras é uma política pública das aquisições públicas do Brasil. E lá na lei de compras, talvez a gente consiga encontrar os maiores exemplos do incentivo ao uso do poder de compra estatal para a obtenção de resultados relacionados à sustentabilidade. A nova lei elege a sustentabilidade como um dos princípios da licitação. A nova lei prevê que, ao elaborar o estudo técnico preliminar, que é a etapa preparatória da licitação, deve-se levar em conta os impactos ambientais daquela aquisição, deve-se considerar a possibilidade de prever logística reversa, privilegiando a aquisição de produtos e insumos recicláveis ou de origem de produtos recicláveis.
e tantos outros que a gente pode conversar, mas a própria lei de licitação talvez seja o maior exemplo desse fomento, né, desse intuito do Estado brasileiro em usar o seu poder de compras para alcançar outros objetivos. Pontualmente, a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem muitos exemplos de iniciativas de aquisições públicas voltadas à sustentabilidade. Alguns municípios que privilegiam aquisições de produtos orgânicos para atender a merenda escolar, municípios que privilegiam a aquisição de produtos de limpeza para unidades escolares e unidades de atendimento médico pediátrico, produtos de limpeza que sejam atóxicos para que as crianças não tenham alergia, para que as crianças não se contaminem, mesmo municípios que se encontram em região de proteção de mananciais, que também optam por adquirir produtos de limpeza que não contaminem os lençóis freáticos, que não contaminem as nascentes daquela região. E esses exemplos são cada vez mais frequentes. Isso para não falar de um exemplo claro que há muitos anos já frequenta a jurisprudência do tribunal, que são aquisições de produtos de escritório ou de material escolar reciclados, recicláveis, com origem sustentável, com selos de certificação de origem. Claro que tudo isso também gera muitas discussões nos órgãos de controle para que a exigência ou a preocupação com a sustentabilidade não se transforme num elemento de discriminação imprópria, num elemento de cerceamento à ampla participação no mercado das compras públicas, né? Então, a sustentabilidade não pode se transformar num entrave para que os competidores possam vender ao Estado brasileiro. E essa é uma preocupação que os órgãos de controle têm, inclusive o TCE de São Paulo. Nossa, Guilherme, realmente são, assim, grandes e importantes alterações. A gente vê muito esse papel do Estado brasileiro induzindo, incentivando esse valor tão importante, tão fundamental, que é a sustentabilidade. Esses exemplos que você trouxe da nova lei de licitações e contratos, eles realmente vão demandar um pouco mais de cuidado do gestor público, talvez até um pouco mais de especialização, para que a sustentabilidade acabe não sendo utilizado como uma desculpa aí para acabar restringindo, direcionando algum certame licitatório. Então, assim, acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre o ciclo de vida das aquisições, né? O que seria esse conceito? Qual que seria a sua importância dentro desse arcabouço novo aí que é a nova lei de licitações e contratos? Uma ótima pergunta, Leandro. Talvez o artigo de lei, a norma que nos ajude a enfrentá-la é o artigo 11, inciso 1º da nova lei, que ao tratar das finalidades da licitação, elege o desenvolvimento nacional sustentável como um dos seus objetivos, em busca do melhor resultado, considerando não só o preço do produto, mas também o ciclo de vida. A lei usa exatamente essa expressão. E ela volta a aparecer também no estudo técnico preliminar, quando se observa a importância da administração pública eleger o objeto de contratação, considerando não só o preço, mas também o seu ciclo de vida, a economia que vai proporcionar para a administração e mesmo o seu impacto ambiental. Então, a nova lei, ela parece muito sensível a esse tema que não aparecia na legislação anterior, até porque é uma legislação elaborada em 1993, a lei revogada, né, então há mais de 30 anos, quando essas questões ainda não estavam tão incorporadas no dia a dia da administração pública e mesmo da sociedade. A nova lei, ela corre atrás desse atraso e traz o ciclo de vida como um dos elementos a serem considerados no momento de definir qual será o objeto da contratação. Isso é muito importante, né, para evitar que se comprem produtos, se façam contratações de itens que terão a sua durabilidade bastante reduzida, ainda que se pague um preço mais baixo, mas isso vai gerar mais lixo, vai gerar mais resíduos, vai fazer com que a administração tenha que contratar novamente aqueles itens num espaço curto de tempo, levando novamente a uma aquisição de produtos que podem não ter uma durabilidade adequada, não ter o seu ciclo de vida estimado, porque se observa, se analisa, se preocupa unicamente com o menor preço, que é o que a lei anterior fazia, né? A legislação de 1993, ela era considerada por muitos como uma legislação que tinha um verdadeiro fetiche pelo menor preço, como se a única forma de escolher, a única forma de realizar uma disputa entre fornecedores fosse essa, o menor preço, ignorando outros elementos relevantes como esse que você bem traz na sua pergunta, que é o ciclo de vida do bem contratado, não só a sua durabilidade, mas também o que acontece depois, quando ele se torna um bem inservível e precisa ser descartado
reutilizado, reciclado, reaproveitado. Guilherme, continuando nossa conversa aí, focando mais nos nossos ouvintes que também são gestores públicos, né? Qual o recado que você gostaria de deixar para que a busca por produtos e serviços mais sustentáveis não se torne uma exigência restritiva? O grande segredo, Bibiana, é um estudo técnico preliminar bem elaborado. E bem elaborado significa o gestor público precisa levar a sério o artigo 18, parágrafo 1º da nova lei, que trata do estudo técnico preliminar. Levar a sério quer dizer o quê? Quer dizer olhar para aquelas exigências e procurar atendê-las de modo sério, confiando que esse cuidado que a legislação exige e requer não só vai ser considerado pelos órgãos de controle, como também conduzirá a uma melhor contratação. Ao se atentar ao estudo técnico preliminar, naturalmente o gestor público terá um contrato, uma licitação que decorre de um processo mais bem instruído. O que eu quero dizer quando eu digo mais bem instruído? Com a motivação circunstanciada das escolhas que foram feitas no momento de decidir o que contratar e como contratar. O gestor precisa cuidar muito bem dessa instrução dos autos do procedimento de licitação. As informações precisam estar lá. Os estudos que foram considerados, as pesquisas que foram feitas, as análises que eventualmente a administração fez, os levantamentos de mercado, outra expressão que a lei traz, isso tudo precisa estar muito bem documentado nos autos para que a esfera controladora, se provocada, ou mesmo no exercício da sua fiscalização ordinária, possa conhecer as razões de fato e de direito que levaram o administrador a optar, na hora de contratar merenda escolar, por um produto orgânico no lugar de um produto que não tem esse atributo, ou no momento de contratar um produto de limpeza, optou por um produto atóxico, ainda que custasse um pouco mais alto, mas porque havia uma boa razão para isso. A proteção do lençol freático, a evitar que as crianças que acessam as unidades escolares, os banheiros, tenham alergia por entrar em contato com produtos químicos que foram usados na limpeza. Isso precisa estar bem documentado. Não é só falar, é deixar documentado, demonstrar que há produtos que as crianças são sensíveis, demonstrar que produtos orgânicos geram impacto na comunidade local e que isso é positivo, pode ser mais saudável para as crianças. O gestor precisa demonstrar que a razão, que a escolha que ele fez decorre de razões sérias, de razões honestas e não de um mero arbítrio, de um voluntarismo, de uma decisão unipessoal, individual do gestor. Talvez essa seja a principal recomendação. O gestor deixar muito bem explicado nos autos da contratação por que ele optou por contratar um bem sustentável e não outro. O que fez com que ele levasse a essa decisão e o cuidado, sobretudo, para que essa escolha não importe numa restrição indevida à competitividade. E aí é importante dizer, já me estendendo um pouco, que a licitação é um procedimento restritivo. Embora a gente fale muito de isonomia, de ampla competitividade, licitação é restrição. Não fosse assim, não haveria exigência de atestação, por exemplo. E nós faríamos sorteio para qualquer contratação. É natural que o gestor, ao optar por um produto sustentável, um produto orgânico, um produto reciclável, ele automaticamente acabe restringindo o seu universo de competidores. O importante é que ele faça isso com boas razões e que essa restrição não importe no direcionamento do resultado do certame para um único fornecedor, muitas vezes pré-definido ou pré-conhecido. Esse é o principal cuidado. Talvez, Guilherme, a gente possa dizer que seja uma restrição justificada dentro do ciclo de planejamento das políticas públicas para que as legítimas necessidades dos cidadãos elas possam ser atendidas, né? Tudo posso, desde que seja justificado, desde que esteja planejado e também assim a licitação ela acaba sendo também um instrumento de execução daquelas políticas públicas que eu coloquei nas minhas peças orçamentárias e também nos meus planos setoriais. Né, contribuindo, por exemplo, para alcançar aí uma maior sustentabilidade, um meio ambiente que seja usufruível por todos, conforme está no nosso artigo 225 da Constituição Federal, né? Exatamente, Leandro. A boa justificativa, a boa fundamentação. É claro que tudo isso vai ser objeto também de escrutínio pelos órgãos de controle, de modo que mesmo uma boa justificação pode gerar algum questionamento do órgão de controle, mas ao menos o gestor terá ali as suas razões bem apresentadas, bem demonstradas,
e o órgão de controle vai ser capaz de dar cumprimento ao artigo 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é avaliar quais são as circunstâncias que limitam, condicionam ou orientaram a tomada de decisão do gestor, nesse caso, ao definir a descrição técnica do objeto a partir de atributos de sustentabilidade. Esse exercício das condições reais do gestor, que a nova Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro preconiza, só é possível se os autos da contratação mostrarem ao controlador quais eram essas circunstâncias que limitaram, condicionaram ou orientaram a tomada de decisão pelo gestor público, no caso que nós estamos tratando aqui, a partir de critérios de sustentabilidade na definição dos objetos nas aquisições públicas. Guilherme, queria te agradecer imensamente pela sua disponibilidade hoje em conversar aqui sobre nova lei de licitações, nesse aspecto de sustentabilidade. Informar os nossos ouvintes que a gente tem muito material sobre a nova lei de licitações, inclusive várias palestras do Guilherme disponível em nossa página do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e convidar vocês para que continuem acompanhando o Pod Contas, sempre com temas relacionados à administração pública e à atuação do controle externo. Um grande abraço a todos e até a próxima.